Bom, vamos falar agora sobre congruência de triângulo, um assunto aí que cai em qualquer concurso e isso é ponto de honra. Nós já até desenvolvemos vários exercícios aí que perpassaram sobre congruência. Então vamos lá. Trouxe para vocês 4 casos aqui e uma das consequências aqui da congruência, mas existem casos particulares de congruência em relação ao triângulo retângulo, mas que a gente vai usar, vai perpassar sobre um desses casos aqui, bom? Então vamos lá, o primeiro caso, um lado e os dois ângulos adjacentes respectivamente congruentes, ou seja, ângulo, lado e ângulo, tá? Então para que você entenda, eu tenho um lado comum aqui igual, então BC e B'C' são congruentes, e os dois ângulos adjacentes, quais são os ângulos adjacentes? Esse e esse, são iguais. Então quando eu tenho dois ângulos adjacentes e o lado comum a esses ângulos adjacentes congruentes, a gente tem aqui no caso ângulo igual lado e ângulo. Então ângulo, lado e ângulo, tá bom? ALA. Segundo caso, dois lados e um ângulo compreendido entre eles, respectivamente congruente. Ou seja, eu tenho esse ângulo aqui igual a esse e seus lados adjacentes, né, também são congruentes. Isso aqui acontece o que? Lado, ângulo, lado. Lado, ângulo, lado. LAL, tá bom? Não confundir que são diferentes. O posicionamento aqui faz com que sejam duas propriedades diferentes. A terceira, quando todos os lados forem iguais. Todos os lados são iguais, logo o triângulo vai ser congruente, né? O que seria congruente? É um triângulo como se fosse um espelhamento, né? Isso aqui é como se fosse um espelhamento desse triângulo. É um rebatimento. São triângulos iguais, a grosso modo dizendo, né? E tem essas propriedades. É diferente de semelhança de triângulo. Triângulos semelhantes é que eles têm uma proporção acima de 1. Quando a razão de proporção da semelhança é 1, é porque os triângulos, além de congruentes, além de semelhantes, são congruentes, tá bom? Mais pra frente a gente vai ver. E o quarto caso é quando a gente tem o quê? Um lado comum, tá? Um outro ângulo comum e o ângulo oposto a esse lado igual. Ou seja, lado, ângulo e o ângulo oposto a ele. Esse ângulo oposto aqui é o ângulo oposto a esse lado que é igual. Então, esse lado aqui corresponde a esse ângulo oposto aqui, tá bom? E aí, como forma de memorização, existe o LALAO, lá, o. Se você memorizar LALAO como mnemônico aí, você vai entender, bota LALAO que você vai entender. Então vamos lá. Lado, ângulo, lado. Começando com o ângulo aqui, ALA. Então ALA. O outro L aqui, todos os lados iguais. E o ângulo oposto? Então vai ser ângulo oposto, A e L. Esse aqui não tem problema você mudar, tá? Porque quando você tem um ângulo oposto, um ângulo e o lado correspondente, agora esse lado aqui com esse ângulo oposto que tem que estar se falando. O ângulo oposto é relativo a esse lado. Então esse aqui, ó, LALAO, mnemônico aqui da congruência, tá? Como consequência, a gente tem aqui a famigerada base média. O que a base média faz? Ela divide, né? Ela diz o quê? Que MN é a metade de BC. Ela é a base média. Como é que a gente chega a isso? Bom, base média é construída de modo que eu ligo o ponto M, que é médio a B, e o ponto N, que é médio a C. Quando eu ligar, eu vou poder dizer que MN é paralelo a BC. Ou seja, esse segmento aqui é congruente a esse, e esse segmento aqui é congruente a esse. Se isso aqui, se eu estou ligando ponto médio com ponto médio, é base média. Se é base média, a consequência é que MN é paralelo a BC. Tá? Então, MN sendo paralelo a BC é consequência. MN paralelo a BC como consequência. Agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai traçar uma paralela aqui, passando paralela a B, passando pelo C. Tá? Então, vamos lá. Aqui, passar uma paralela aqui, passando pelo C. Beleza?
Aí agora a gente vai, então, essa reta R aqui, ó, reta R paralela ao segmento AB, tá bom? Agora a gente vai prolongar o MN, tá? Vai prolongar o MN, de modo que o MN vai encostar lá na reta R, num ponto que eu vou chamar de P. A gente ainda não falou sobre quadriláteros, mas quando a gente tem um segmento paralelo ao outro, o prolongamento dele também vai continuar acontecendo paralelismo. Se MN é paralelo a BC, eu posso também afirmar que o seu prolongamento, que é MP, é paralelo a BC, ok? Então, isso aqui é paralelo a isso. Mas, olha, se AB é paralelo a R, se R é paralelo a B, o segmento encurtado aqui, BM, também é paralelo a uma parte aqui da reta R, que é PC. Ou seja, por sua vez, como consequência aqui, a gente sabe que BM é paralelo a PC. Então, note o seguinte, o quadrilátero MPCB. Você concorda que esse quadrilátero é um paralelogramo? Porque a propriedade de paralelogramo é que seus lados opostos são paralelos e congruentes. Se os seus lados opostos paralelos são congruentes, então ele é um paralelogramo, tá? A gente vai provar que ele é um paralelogramo. Ainda a gente não pode afirmar categoricamente. A gente pode afirmar que é um quadrilátero, tá? Vamos lá. Eu quero que você perceba o seguinte, se eu chamar esse segmento MN aqui de A, a gente vai ter o seguinte, esse ângulo aqui, ele é igual a esse porque oposto pelo vértice. Esse ângulo aqui, que eu vou destacar em azul, que eu vou chamar de alfa, ele é igual a esse ângulo aqui. Por quê, professor? Eu tenho uma reta cortada por quê? Duas paralelas, né? AB e R cortada por uma transversal AC. E aí a gente tem ângulo, outro ângulo, e aqui também, eu vou destacar em azul, um ponto, ele também é igual ao quê? Aqui está errado, tá? Aqui, esse ângulo aqui é correspondente a esse aqui. E esse ângulo aqui é correspondente com esse aqui, tá? São ângulos correspondentes. Perceba agora que o triângulo AMN e o triângulo NPC, eles são congruentes. Por quê, professor? Porque eu tenho aqui, na verdade, esse ângulo aqui, ó, o ângulo alfa, esses dois ângulos aqui e esses outros dois ângulos aqui. Só que, olha só que interessante, se eu chamar aqui de L, aqui também vai ser L, tá? Só que isso aqui, esse MP não é paralelo a BC, isso aqui não é paralelo, então se é paralelo, isso aqui é o que? É igual, ó, vale L também, é um paralelogramo, tá? Então aqui é L, aqui é L. Agora, por sua vez, a gente pode afirmar o seguinte, se eu tenho aqui oposto, eu tenho todos os ângulos iguais, então eu posso afirmar que é uma congruência? Não posso. Mas se eu tenho aqui, ó, um ângulo oposto aqui, ó, L, um ângulo oposto L, cai nessa parte aqui, nesse caso aqui. Ou seja, o triângulo AMN é congruente ao triângulo NPC. E qual o caso? Eu tenho aqui ângulo, lado e ângulo oposto. Quem é esse ângulo oposto? É o L. Quem é o lado? É o próprio L. E quem é o ângulo? Você pode escolher qualquer um desses daqui. Pode ser o alfa, como pode ser esse aqui que está em ponto aqui. Bom, se são congruentes, acabou, né? Por quê? Se eu chamei esse aqui de Azinho, MN, e quem está oposto ao Azinho, né, o alfa, quem está oposto ao Azinho aqui vai ter que ser alfa também. Então, NP é Azinho também. Bom, se é paralelograma, esse lado é igual a esse, né? E esse lado aqui, os lados paralelos são iguais. Então aqui é 2A. Bom, a gente acabou de provar aqui o que eu queria provar. Vou apagar aqui para fechar aqui
o que eu gostaria de provar como consequência. Fiz essa demonstração para mostrar para vocês que a base média ela advém de uma congruência de triângulo, ou seja, eu posso afirmar que MN, como M e N são ponto médio, ao ligar a gente vai construir uma base média que vale o que? A metade da base, por isso que é base média, ok? MN é igual a AB dividido por 2. E realmente dá para você verificar. MN é Azinho, tá? E AB sobre 2 vai dar Azinho também.